Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira live do ano na comunidade Respire. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso coordenador de psicologia, Luiz Guilherme. Eu queria primeiro parabenizar, a todos vocês por mais um ano de vida, não deixa de ser isso. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Acredito que vocês já viram aí o tema da live dessa semana. A gente lançou exclusivamente no nosso grupo do WhatsApp aí, e é o tema da live dessa semana, só para dar aquela reforçada, a ansiedade virou rotina, né? Quando o problema deixa de ser psicológico e vira corporal. E hoje, como já sabemos, nessa presença aqui com nosso psicólogo top, Luiz, fale um pouquinho aí sobre como é que foi seu final de ano, como é que você espera que vai ser essa live de hoje. Boa noite, Jared. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. O final de ano foi excelente, né? Foi algo único, né? Todo final do ano é algo único, né? Às vezes a gente cria muitas expectativas, né, para que chegue logo o final do ano, mas para mim foi ótimo, para minha família também. Entramos no ano de 2026 com muitas expectativas, principalmente do nosso programa, né? Então, por isso que a gente já está iniciando, não esperamos nem para fevereiro, já estamos iniciando logo em janeiro, praticamente aí logo no início mesmo, né, dia 12, as nossas lives, porque esse ano promete. Esse ano vai ser um ano excelente, onde que nós vamos estar aqui discutindo diversos temas, como o que você trouxe hoje sobre ansiedade. Que bom, que bom. Mas vamos lá, sem enrolação, já começa logo, porque nosso tempo é corrido. Eu acredito que todo mundo espera aí ouvir, na prática, o que a gente tem para trazer. E com esse formato que agora está um pouco mais diferente, vai ter uma dinâmica melhor, então vocês podem perguntar aqui para a gente no chat. Mas, Luizão, na prática clínica hoje, o que você sente que as pessoas elas chegam mais cansadas, mais tristes, com essa experiência que você está tendo aí, como é que está essa evolução no consultório, no online, dessas pessoas? Você acha que está melhorando, está piorando? Então, Você vê para esse ano de 2026? a demanda, né, a gente já iniciou, nós temos aí 12 dias apenas, né, de janeiro, e a demanda tem aumentado, né? Nós já temos aí, pronto, nós começamos o nosso programa no passado, desde o ano passado até agora, a demanda só tem crescido, né? Muitas pessoas, elas, infelizmente, a questão da ansiedade ainda é uma das maiores situações que as pessoas trazem como demanda, né, no consultório, seja no consultório físico, seja no consultório online, né, ainda é um tema que aparece em quase 90% dos casos, quase 100% dos casos, né? A gente sabe que, por exemplo, a ansiedade ela pode estar junto, né, com outras demandas também. Então, grande parte dos pacientes que estão nos procurando, se formos falar de 12 dias que já temos em 2026, 100% tem alguma relação com a ansiedade. Mas nisso aí, o que tu mais escuta? Porque tipo, é preocupante. A gente tem um programa, um protocolo que lida com ansiedade, a gente entende um pouco do mercado, mas assim, tem alguma coisa que te chama mais a atenção, que te preocupa mais, que tu mais escuta no consultório? Sim, sim. Pegando os últimos pacientes que têm nos procurado, né, todas as pessoas que nos procuram, porque assim quando você que está nos assistindo, assim quando a pessoa entra em contato conosco, já começa ali o nosso acolhimento, né? A gente já começa a estar junto com a pessoa nesse processo, e a grande parte é direcionado, por exemplo, ao financeiro. Tem muita gente buscando um auxílio da terapia porque está tendo algum tipo de dificuldade financeira, e quando eu trago dificuldade financeira, seja ela pessoal, individual, seja ela em família. E muitas vezes, independente, né, de politicagem, né, com as situações que nosso país tem passado, então tem muitas pessoas que estão se endividando cada vez mais, estão tendo dificuldades financeiras em se organizar, e aí isso gera uma ansiedade, e é a grande maioria dos casos. A grande maioria das pessoas que estão tendo alguma dificuldade, seja
diretamente ou indiretamente ao financeiro, tem sido uma das maiores situações. Outra é relações, ou seja, casamento, relação entre mãe e filho, pai e filho, né, são as maiores demandas hoje em dia em relação à ansiedade. Mas, então hoje, no Brasil, as pessoas elas vão no consultório, elas vão se consultar, né, elas te procuram por conta de problemas de ansiedade no geral, mas o maior problema em si não é a questão da ansiedade. Então, é uma questão financeira, uma questão de relacionamento ali. E tu acha que isso é um estado que pode se passar, ou é uma crise, tipo, é um estado contínuo aquilo, essa situação que as pessoas estão passando, ou é uma crise momentânea? Porque, tipo assim, é muito relativo. A gente fala de uma crise financeira, uma coisa, um problema financeiro, mas provavelmente essa pessoa ela pode ir para um carnaval, ou ela não busca ter uma educação financeira melhor, ela não procura se organizar financeiramente melhor, e essa pessoa ela está ali com um relacionamento complicado, mas ela não busca ali entender melhor como é que está a questão familiar dela, como é que está ela também. Eu vejo muito isso, né? Tipo, tu acredita que é uma crise momentânea, essa situação dela, essa questão financeira, e ela precisa. Hoje se fala muito de é, como inteligência emocional, ela precisa de uma inteligência emocional melhor para ela passar por essa crise, ou tu acredita que essa ansiedade é um estado contínuo? Olha, assim, por exemplo, essa questão, como eu trouxe, né, de financeira ou familiares, ou seja lá qual relação que tenha, né, essa correlação com a ansiedade, muitas vezes eu vou te dizer o que a gente encontra na maioria dos casos, você vê se bem se vai responder a pergunta do nosso telespectador que fez aí para a gente. Olha bem, a maioria das pessoas que chegam na terapia chegaram já com a situação que já explodia. Ou seja, lá no início, quando começou o descontrole financeiro, a pessoa não se preocupou em buscar uma terapia, em buscar uma organização financeira, em buscar um auxílio de profissionais da área. Quando o relacionamento começou a desandar, não buscaram uma terapia, não buscaram um auxílio, não buscaram o básico, que é sentar e dialogar e conversar, trazer pontos do que precisam melhorar ou não. Então, pode ser algo contínuo? Pode. Pode ser que o paciente, por exemplo, hoje resolva seu problema de relacionamento, resolva seu problema financeiro e mesmo assim continue ansioso. Assim como ele pode resolver o problema que está afetando e também começar a melhorar nessa situação. A questão toda, Janelle, é que a gente sempre fala, por exemplo, a pessoa, quando ela consegue identificar alguns sinais que a gente pode falar aqui no início da situação, olha, estou tendo já, por exemplo, já tem uma fatura de um cartão de crédito em atraso. Já estou aqui, tive hoje uma discussão com meu esposo que não é o normal. Já estou perdendo um pouco do controle em rotina do meu filho, principalmente jovens. Então, quando começou a identificar, é interessante já buscar essa ajuda, esse auxílio, porque a maioria, grande parte das pessoas, quando vem buscar terapia, eu trouxe uma situação do cartão de crédito, já venceu umas 10 ou 15 parcelas de cartão de crédito, já está tendo discussões frequentes dentro de casa, já não está tendo aquele contato entre pai e mãe, sabe, com os filhos. Então, assim, eu acho que para você começar a lidar bem, também não te dá garantia, claro, mas para começar a lidar bem com as situações que você passa hoje em dia, em relação, por exemplo, aos problemas que eu trouxe da ansiedade, é buscar essa ajuda desde o início. E isso não é só sobre ansiedade, mas qualquer transtorno psicológico. Se você começa a sentir algo, já busca ajuda. Né? Você que está assistindo já está sentindo alguma coisa, busca ajuda.
Você quer ver uma outra situação também? Questão de trabalho. Né? Muitas pessoas hoje em dia não podem mudar de trabalho porque na prática, ou na conversa é fácil, né? Ah, se teu trabalho não está muito bom, sai dele. Mas na prática não é assim. Você precisa daquele trabalho. Mas muitas vezes aquele ambiente de trabalho é algo que te adoece. Então, vamos lá, já está ali há um ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, e já está puramente adoecido, já está extremamente ansioso. Então, uma ajuda, o buscar uma ajuda, vai fazer uma diferença, porque vai assim fazer com que, por exemplo, não venha a se tornar algo rotineiro, como você trouxe no início com essa pergunta da ansiedade, né? Que se resolver agora, vamos fazer com que futuramente ela não venha te afetar tanto como está te afetando agora. Entendi, entendi. Mas isso também, eu acho que isso tem muito a ver também, acho que quando a pessoa ela procura terapia para apagar incêndio, né? Acho que elas vão para apagar um incêndio, elas não fazem ali a prevenção daquilo, né? Isso também impede que elas dê continuidade na terapia. Acho que por isso que elas não conseguem se manter por mais tempo na terapia, e acaba virando uma bola de neve, né? Também, e também tem muita ligação com a expectativa que a pessoa cria quando vai ter uma consulta com o psicólogo, por exemplo. Ou seja, tem algumas pessoas, como eu trouxe agora no início, né, relação da ansiedade com o financeiro. Tem algumas pessoas que acreditam que se eu passar 2, 3, 4, 5 meses de terapia, eu vou resolver meu problema financeiro, eu vou resolver meu problema da ansiedade. Como se o psicólogo ele fosse um analista, como se ele fosse o técnico, né, de financeiro, mas não é assim. A terapia não é isso. Né? Então, o que você que está assistindo hoje precisa também entender, referente tanto ao nosso programa como à terapia, enfim, qual a expectativa? O que você quer para si? Né? O que você espera em acessar o programa, por exemplo? O que você espera em iniciar a terapia? Né? Ou seja, eu preciso de alguém para falar, para desabafar, alguém para ouvir, alguém para analisar junto comigo quais são as decisões que eu preciso tomar referente a essa dificuldade, para que eu consiga lidar melhor com as situações, consequentemente, melhorar em termos da questão da ansiedade. A maioria das pessoas também, Jared, não tem, por exemplo, uma rotina. Não tem uma rotina. Ou seja, a questão, quando a gente faz a terapia, a gente analisa tudo, né? A questão não é só a questão financeira, por exemplo. Muitas vezes não dorme bem, não faz atividades físicas, né? Não cuida da própria saúde fisiológica, não tem relações boas dentro do trabalho. Então, é uma série de situações onde também podem gerar ansiedade. E trazendo um pouco sobre essa expectativa que eu te falei, né? Na terapia, a gente vai tentar buscar em todos os pontos, né? Todos os pontos. Por quê? Às vezes a pessoa acha que a ansiedade dela está ligada à questão financeira. Mas não é somente a questão financeira. Às vezes, o relacionamento que ela está tendo também pode estar gerando essa ansiedade. Então, por isso que a importância da terapia, de um programa como nós estamos acessando, onde que não só tem psicólogo, existem outros profissionais também, para que a pessoa consiga identificar quais são todas as áreas da vida dela que precisa, de fato, ter um cuidado melhor. Para a galera entender, para quem não conhece o protocolo Respire, o programa, né? Hoje a gente tem o Luiz como coordenador da área de psicologia, por isso que a gente está falando mais de psicologia, mas nas próximas semanas vamos ter outras pessoas aqui, outros profissionais, né? E hoje o Respire é um protocolo multidisciplinar, onde trabalhamos ali o comportamental, né? Não só a parte da psicologia, mas a parte nutricional, a parte física, é, com fisioterapeuta, personal trainer, também temos um médico ali para fazer um check-up, pedir alguns exames, justamente porque nosso objetivo é diferente de uma terapia, a gente conseguir, a gente tem um protocolo que organiza a sua vida diária, né, para que você tenha um desempenho melhor, para que você consiga entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, ali você trabalha em cima disso durante um ano, ali para que você assim consiga ter uma independência emocional, né? Ele não se encaixa como uma terapia, né? Porém,
o objetivo é justamente, de forma organizada, né, introduzir uma rotina, introduzir bons hábitos na vida da pessoa, né, na sua vida, né, você que está precisando aí. Eu acho que todo mundo precisa de um pouco de respiro, pelo menos uma vez, né, que é você ali, ele é completinho, né, tem tudo o que você precisa, e isso, né, eu acredito que as pessoas, quando fala de expectativa, né, a terapia é muito mais uma conversa, mas tu acredita que só a conversa resolve, né? Só a terapia, só a conversa, só conversar vai resolver o problema da pessoa? Aí vai depender de cada indivíduo, né? É claro que, por exemplo, até a própria terapia, a gente identifica quais são as outras áreas também, né? O próprio indivíduo, a própria pessoa acaba descobrindo quais são as outras áreas que ela também precisa estar, né? Precisando se preocupar. Então, muitas vezes na terapia, é claro, né, que o falar, né, que o estar com um profissional que tem um sigilo profissional de que ela pode se abrir e falar, traz um alívio enorme para a vida da pessoa, né? Mas normalmente, até mesmo na terapia, como eu falei, a gente descobre muitas vezes que a pessoa não está com a alimentação dela em dias, né? Que ela se alimentando melhor também vai ajudá-la, principalmente se for em relação à ansiedade, que atividades físicas podem ajudar, né? Que outros pontos dentro da própria rotina dela podem ajudar. Às vezes, até mesmo problemas de saúde fisiológica mesmo, que ela não faz um check-up já faz um bom tempo, né? Eu vou te dar um exemplo, tem pessoas que sempre se queixam, às vezes, que está tendo dores de cabeça frequente. Então, podem ser ligados somente à ansiedade? Pode, mas também a questões psicológicas, né? Sim, mas também pode ser algo fisiológico, né? Então, quando faz um check-up completo, né, com o clínico geral, né, com os profissionais também da área da medicina, também acaba que a pessoa identifica uma outra situação que ela pode estar se preocupando. Então, isso sempre vai depender do próprio indivíduo, da própria pessoa. Se ela acredita que só em conversar com alguém, com um profissional da psicologia, com terapia, vai estar ajudando em relação à demanda dela, tudo bem, porque a gente está ali para poder acolher e ajudar a pessoa, né? A gente não vai ditar o que ela precisa fazer. Porém, se ela precisar, realmente foi identificado que ela precisa, e grande parte das pessoas precisam, né, de um auxílio nas demais áreas, como nutrição, né, como eu te falei, na atividade física, um personal trainer para ajudar na academia, um profissional da saúde como um clínico, né, enfim, cardiologista, dentre outros, acredito com certeza que com essa equipe multi, as chances da pessoa conseguir atingir seus objetivos, suas metas são maiores. Perfeito, porque, tipo assim, Respire tem esse objetivo, né? Tanto que a gente tem um prazo. A gente tem um protocolo de um ano e nosso objetivo é ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Então, nesses 5 âmbitos principais, ou 3 âmbitos principais, né? Mental, físico, alimentar, aí, e a gente envolve a equipe, né? A gente tem a equipe que acompanha diariamente o desempenho, o progresso dessa pessoa, ela tem a questão da gamificação, né, para que ela consiga ver as suas micro conquistas, as suas conquistas maiores. Mas, tipo, voltando à parte da questão da ansiedade, né? A gente já falou aqui, né, como as pessoas elas têm dificuldade, que escuta muito dentro do consultório, essa questão financeira, essa questão de relacionamento familiar, né? Essa, essa questão do estado de crise ali, que as pessoas às vezes esquecem esquecem não, elas ignoram certos comportamentos, elas ignoram certas reações do corpo, mas Luiz, o que tu acha que acontece, né, quando a pessoa ela está sempre em um estado de alerta, né? Então, imagina aí, eu acredito que chegam pessoas assim no teu consultório, né? Então, às vezes não, acho que no geral, a pessoa ela tem que bater meta no trabalho,
ela tem uma expectativa muito grande da família para trazer certos tipos de resultado, ela quer viajar, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, ela, por conta disso, ela acaba tendo uma crise financeira porque ela se comporta mal, para às vezes tentar suprir aquela falta de presença, né? Ou tentar se compensar pela rotina que ela tem. Então, eu vou comer mais, vou comprar isso para mim, eu vou comprar isso, simplesmente porque ela está num estado sempre de alerta, eu acredito. É isso mesmo. O que acontece com a pessoa que está ali sempre em alerta? Olha, é até instintivo, né? É do instinto humano se proteger. Nossa mente ela vai tentar sempre nos proteger, né, de alguma forma. E esse estado de alerta, na verdade, é uma forma, né, uma das formas da nossa mente tentar nos proteger de qualquer algo, de algo que venha nos afetar mais do que a nossa vida já está sendo afetada, né? Isso, claro, né, é algo positivo também, pode ser positivo, mas causa uma preocupação, porque com certeza pessoas que têm esses comportamentos muitas vezes vão ter dificuldades, principalmente para dormir. Quando elas vão deitar à noite ali, a mente não vai parar, vai ficar formulando muitas coisas. Então, tem muitos casos de pessoas que acordam de madrugada para poder, sei lá, fazer cálculos, né? Tentar fazer alguma coisa de diferente dentro do relacionamento, por exemplo. Mas também tem algo muito ligado sobre essa questão, né? É, da qualidade de vida, né? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre no consultório, os pacientes, inclusive alguns, né, que do programa que tem acesso, que é, tem esse momento comigo como psicólogo, e eu sempre questiono a pessoa se ela acredita que ela está vivendo ou sobrevivendo. E aí eu trago alguns pontos, por exemplo, junto com aquela pessoa, do que seria para ela viver e o que seria para ela sobreviver, que há uma diferença. E aí acaba que a maioria das pessoas que estão sempre em um estado de alerta, os seus comportamentos se encaixam muito no sobreviver. Ela entra muito na lei da sobrevivência, né? Do sobreviver. Então, vai ser literalmente um dia de cada vez, sobrevivendo um dia de cada vez. Mas quando ela para ver, ela não está literalmente vivendo. Ela não está fazendo aquilo que ela gostaria de fazer. Seu tempo de qualidade praticamente não existe, né? E ela acaba que se coloca em situações onde que cada vez mais fica difícil viver. Então, hoje é uma pergunta que eu faço até mesmo para os nossos futuros pacientes, as Sim. pessoas que estão aqui nos escutando, né? Que você faça um apanhado na sua vida e quando você se questionar se eu preciso ou não do programa, faça uma análise. Você está vivendo ou você está sobrevivendo na sua vida? E aproveitando que já estamos em janeiro, né, início de ano, muita gente tem muitas metas, né? Colocam no caderninho ali as metas para o ano de 2026. Eu tenho certeza que a maioria dos pontos das metas de vocês são para viver. Você quer viver, mas muitas vezes você não sabe o caminho, você não sabe como, precisa de uma orientação, né? Precisa de alguém ali junto para que possa estar junto com você, tendo esse direcionamento. E acredito que seja um dos pontos do nosso programa, né? Os profissionais da psicologia são orientados a trabalhar assim com todas as pessoas que entram, por exemplo, no programa no Respire, para que aquela pessoa consiga sair daquela situação da sobrevivência e ela comece a viver sua vida. E aí essa questão que você que fez a pergunta trouxe, esse estado de alerta, acaba que você começa a diminuir. Porque se você, por exemplo, está na praia, se você está viajando, se você está comendo aquilo que você gosta, está fazendo sua atividade física, está naquele momento de lazer, aquele momento de viver, trabalhando com o que gosta, esse estado de alerta muda, né? Se torna, ao invés, como eu trouxe no início, ao invés de ser algo preocupante, acaba sendo algo que vai ajudar. Poxa, eu gostei muito do que tu falou, né? Porque essa questão de viver e sobreviver é um dos pontos, eu acredito que é o pilar principal. O nome do protocolo é Respire, não é à toa, né? Então, uma coisa que, quando eu estava desenvolvendo, né, nas minhas pesquisas, lá nos primórdios, 3 anos atrás,
eu comecei a procurar sobre respiração porque eu ouvi uma história de um surfista. Esse surfista, ele tomou um caldo, né? Ele foi pegar uma onda e vieram uma sequência de... Ele acabou caindo da onda e vieram uma sequência de ondas em cima dele e a partir daquele momento ele não conseguia sair. Ele estava preso debaixo das ondas. E tudo que ele queria fazer era respirar. Né? E muitas das vezes, por conta da nossa rotina, por conta desse estado de alerta, por conta de tantas outras coisas, tantos outros ruídos do mundo, vou colocar assim, nós acabamos esquecendo que é o básico, né? Que é respirar. Hoje nós estamos vivos porque nós respiramos, né? Respiração de forma consciente é o pilar de todo o protocolo, né? Hoje, se para que o psicólogo ele entenda melhor como é que está o comportamental, como é que está o psicológico da pessoa que participa do protocolo de respire, ela vai entender lá porque ela não respirou, porque ela respirou, como é que ela se sentiu durante a respiração, e assim por diante. Todos os outros profissionais eles olham para a respiração como um pilar do protocolo, né? E para tu, né? Tipo, realmente, essa questão de prática corporal, de uma respiração consciente, de a pessoa se conectar com ela mesma ali, realmente ajuda no processo terapêutico ou é muito tipo, viagem, é muito, não, isso não existe, é mais balela. Com certeza faz diferença, isso não é somente, não são minhas palavras, né? Existem estudos que comprovam que de fato, né? Inclusive na terapia, no consultório, a gente sempre indica, né, algumas atividades físicas que trabalhem, né, com isso, com essa questão do processo do respirar, né, dessa conexão, né? Então é válido, muito válido, como eu sempre vou te falar, né, como eu sempre vou trazer. Se para o paciente é válido, então será. Ou seja, se ele sente, né, que vai fazer algum tipo de movimento ou atividade que mova o seu corpo com respirar, e aquilo traz esse certo alívio, auxilia na própria vida dele, então, de fato, vai fazer uma ajuda. Né? Tem pessoas que podem, às vezes, né? Antigamente era muito criticado isso, e a cada vez mais a gente está trazendo, né? Está normatizando, né? Esses conceitos, mas, de fato, comprovadamente, se a pessoa trabalhar esse processo, principalmente esse processo de respiração, faz toda a diferença, né? Nós temos, inclusive, algumas que a gente trabalha bastante na psicologia, né, principalmente a respiração diafragmática, que é uma delas, que é a mais utilizada pelos profissionais da psicologia, né? Então, assim, com certeza auxilia bastante, né, na questão do processo terapêutico do indivíduo. Eu pergunto isso porque no processo terapêutico, quando a gente fala de terapia, a gente fala de tempo, né? Então, eu conheço, né, as técnicas de inspiração, eu estudei a respeito disso, vi vários estudos, fiz várias pesquisas, mas mesmo para mim, a respiração é algo que eu aprendi a utilizar pela prática em momentos decisivos, né? Eu gosto muito do box briefing, que é uma técnica que a Marinha Americana ela utiliza em momentos de tensão, né, para regularizar ali o cortisol, regularizar a adrenalina. Então, na prática, na hora que você identifica o momento, você pratica algumas técnicas de respiração, você consegue ter um controle melhor até da sua pressão arterial. Eu sou apaixonado pela respiração e por essas técnicas, porque você consegue utilizar elas de acordo com o conhecimento. Eu acho que o e-book de Respira é interessante também por conta disso, que você tem lá um compilado com algumas técnicas de respiração práticas, né? Hoje, o box briefing é uma técnica que você controla a ansiedade naquele momento, que você consegue controlar ali, né? A respiração diafragmática é uma respiração que todos falam de respiração diafragmática, né? É uma prática, na verdade, acho que a respiração diafragmática ela era para ser ensinada nas escolas,
né? Porque é a maneira correta de se respirar. Quando a gente fala de respiração diafragmática, né? A gente geralmente deveríamos respirar de acordo com isso. Mas quando a gente pensa em atletas de alta performance, que eles têm técnicas de respiração, né? Mergulhadores, alpinistas, todos eles, para cada área específica, teve que desenvolver uma técnica de respiração para que o corpo se comportasse de maneira diferente. Então, eu acho super interessante isso, né? E por isso que Respire é surreal para mim, mesmo que eu esteja aí dentro da fundação, porque a gente consegue realmente utilizar algo que está super acessível, que só depende de nós, né? Para a gente moldar aquela situação e moldar o jeito até o jeito que nós pensamos. E eu acredito, eu queria saber de tu, assim, né? Qual é a tua visão, né, para um acompanhamento contínuo como esse de Respire? Qual é a tua visão em relação a isso? Tipo, quando a gente fala de práticas corporais, como uma alimentação, vamos botar assim, ó, só para formular certinho, né? Como é que tu vê, qual é a tua visão quando tu pensa em Respire completo? Porque a gente está falando de respiração, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de fisioterapeuta, a gente está falando de personal trainer, a gente está falando de médico. A pessoa é acompanhada durante um ano por uma equipe multidisciplinar, onde ela vai praticar ali não só a respiração de forma consciente, mas a gente vai modular ela para que ela tenha hábitos saudáveis, né? O que tu acha, qual o impacto que pode ser gerado na vida de uma pessoa que passa por isso? Olha, mais uma vez, é um impacto que não sai da minha própria boca, nem da sua, são estudos comprovados, né, que a gente vai estar apresentando ao longo dos nossos programas. Mas, assim, para você que está nos assistindo, que pegou seu caderninho e fez uma meta para o ano, para cuidar da sua saúde, tanto ela física como emocional, esse programa ele encaixa como uma luva, porque você vai ter vários profissionais à sua disposição. E o mais importante é o seguinte, são profissionais qualificados e com um preço acessível. Porque se você for parar hoje, e isso eu trago como críticas, porque nós temos reportagens para comprovar isso. Se depender de plano de saúde, o problema não é só a questão do plano de saúde, é encontrar vaga com os bons profissionais. Se você vai atrás, às vezes, de um bom psicólogo, de um bom clínico geral, uma boa nutricionista, sabe? E você vai buscar ali no plano de saúde, às vezes você vai encontrar vaga lá para março, abril, olhe lá. E aqui, no nosso programa, você tem um compilado, você tem profissionais que vão te ajudar, tanto que muitas vezes, né, acredito que já vai começar ali, vai ter um portão de entrada ali com você, com terapia, com um psicólogo, na verdade, né? E ali a gente vai identificar junto com a pessoa, olha, você precisa de um nutricionista, você vai precisar. Então você vai ter uma equipe que vai estar te dando esse auxílio, talvez até uma palavra que poderia soar diferente, uma assessoria, né? Você vai ter uma equipe junto com você mensalmente, todos os meses contigo, se você quiser até o ano inteiro contigo, né, para que possa auxiliar você nas suas metas, nos seus objetivos que você tem para esse ano. Porque muitas vezes, e até eu trouxe isso no início, existem oportunidades que às vezes não voltam, né? Que é difícil de encontrar. E você que está nos assistindo está tendo uma oportunidade. Isso não é um marketing. Eu falo para vocês porque vou dar um exemplo aqui. Para que eu possa ser um bom terapeuta, um bom psicólogo, eu tenho uma boa terapeuta. Eu tenho psicóloga. Entende? E eu não sei o que eu seria ser minha psicóloga. Então, assim, não é coisa que a gente está jogando para vocês aqui, para o marketing, coisa do tipo, é algo necessário. Então, eu tenho certeza que para cada um de vocês que está assistindo aqui, com certeza, na sua lista de metas para o ano 2026, tem lá cuidar da sua saúde física ou psicológica, ou então as duas. E se não tiver, tem que colocar agora, né? Tem, porque imagina só, se você não tiver nenhuma dessas duas ajudas, eu posso, preocupações, eu posso te adiantar
que vai chegar no consultório. Se você não vai chegar agora, você vai chegar para mim em dezembro, infelizmente. Por quê? Se você não tem uma preocupação com a tua saúde física ou psicológica, você vai entrar naquilo que a gente comentou mais cedo, você vai estar sobrevivendo. Então, esse é o momento. Como eu falei, tem bons profissionais, valor acessível, um programa que pensa em tudo, e nós estamos na situação do seguinte: teu feedback faz diferença. Então, se você sentir falta de algo, você trazendo para a gente vai acolher. A gente vai acolher, a gente vai pensar em algo, porque não é um programa que a gente está fazendo para geral. Esse programa é para você em específico. Então, por exemplo, se você que está nos assistindo hoje prefere, vou dar só uma pitadinha aqui, Jared, do nosso programa. Se você entrou no nosso programa e vai ter um acompanhamento com psicólogo, por exemplo, se você se sente melhor em ter uma psicóloga mulher, isso acontece, nós temos excelentes profissionais que são mulheres que dão show, que são excelentes psicólogas. Se você se sente mais confortável com homem, tem a mim, tem outros também. Você vai ter nutricionistas que são excelentes, você vai ter profissionais que são excelentes, e o programa ele vai ser específico para você. Então, a gente não está trazendo algo generalista, a gente está trazendo algo que vai ser conforme as tuas necessidades. Então, pega bem, é uma necessidade de todo mundo, é um programa que, eu não vou dizer perfeito, que não existe nada perfeito, mas é excelente. E se hoje, Jared, hoje, qualquer pessoa que está aqui participando agora da live for pesquisar quanto é que custa cada um dos profissionais de qualidade que nós temos aqui, vão ver que o valor que a gente traz no programa é muito abaixo. Então, assim, a gente não está aqui pensando em questão de valores ou coisas do tipo. Nós estamos pensando aqui em você que está nos assistindo, em você que está colocando suas metas, e é melhor agora, em janeiro, que nós temos aí 12 meses para poder trabalhar e atingir as tuas metas. Eu fico muito feliz, né, por poder participar. Tipo, eu sempre olho para a Respire como algo muito maior do que eu, né? Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa construção, né? Quando eu pensei em Respire pela primeira vez, eu imaginei o impacto que poderia gerar na minha vida, né? E acho que esse foi o maior propósito, e esse é o maior propósito do programa, do protocolo, realizar o impacto, né, na vida de outras pessoas. Porque quando a gente fala de uma estrutura socioeconômica, socioambiental, a gente vê a diferença que a, a, a mente das pessoas, uma mente sadia, um comportamento sadio, ele pode gerar, né? Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui hoje, vocês se interessarem, que as metas de vocês esse ano elas sejam voltadas à sua saúde, né? Porque eu acredito que isso é o principal. As outras coisas depois elas se tornam secundárias, porque se você não tiver com a mente sadia, você não vai conseguir é, lidar melhor com o seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Se você não tiver com a mente sadia, você não vai conseguir lidar melhor com os outros problemas que podem acontecer. E quando eu falo de mente, eu não estou falando só da questão da psicologia, eu estou falando de todo o corpo, né? Porque eu acho que você fortalece sua mente primeiro para depois você fortalecer seu corpo. Então, é uma consequência, você fortalece sua mente, consequentemente, seu corpo ele vai se fortalecer. Se você não tiver com a mente sadia, você não vai conseguir ir para a academia, você não vai ter ânimo, você não vai ter disposição, e, e isso é importante que você tenha essa consciência, né? E por isso que a respiração também é importante, que às vezes a pessoa que está com ansiedade, ela foge um pouco da realidade dela, né? Ela se coloca em outro estado, ela se coloca em outro mundo, e a respiração, ela traz a pessoa para esse mundo novamente. Ela traz para os problemas que às vezes não são tão grandes, mas por conta do estado mental dessa pessoa, esse problema é potencializado. Então, quando a gente traz o Luiz aqui, é sempre uma alegria, porque a gente consegue ter essa conversa franca. E eu fico sempre imaginando como será o mundo, né, pelo menos ao meu redor, 5 anos depois
de Respire, 10 anos depois de Respire, quantas vidas, quantas famílias a gente vai estar podendo ajudar, quantas pessoas nós já ajudamos e quantas outras milhares de pessoas nós vamos ajudar. Então, é isso, essa é a nossa primeira live desse ano. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e para que vocês podem entrar, perdão, vocês podem estar acessando nosso link da nossa comunidade. Vamos ter novas atualizações breve. Vamos ter aí uma comunidade com newsletter. Então, vamos ter informação para vocês todos os dias, né, nessa comunidade. Vamos estar trazendo na próxima semana uma convidada muito especial que está fora do país, uma nutricionista top, top, top. Ela está fora do país, ela já está morando fora do país há 2 anos e ela vai estar falando um pouco para vocês sobre essa questão, né, de nutricional, como é que funciona uma rotina nutricional, como é que o programa Respire pode estar ajudando você, não só na parte mental, mas na sua parte física, porque até para a sua saúde mental estar correta, né? Às vezes você tem um problema, acha que é mental, mas não é nutricional, né? Você está com déficit de vitamínico, você não está se alimentando de maneira nutricionalmente suficiente, por conta disso você tem um certo desânimo, você tem uma certa impulsividade, justamente por conta de algumas coisas na sua dieta diária ali que não fazem sentido, e por isso que a nutrição é tão importante. Luiz Guilherme, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, não acredito que eu sempre estou agradecendo. Eu agradeço sempre de estar aqui, faço questão de estar aqui, né, de estar respondendo todos vocês, de estar interagindo com vocês. Confesso que sinto falta, vocês podem mandar mensagem para mim, aqueles que fazem parte da comunidade, né, que acessarem o link, vai ter meu contato lá também. Então, não tem dificuldade, problema algum. Eu adoro conversar, eu adoro escutar, eu adoro estar sempre junto, né? Então, podem entrar em contato comigo, podem falar comigo, né, que eu estou ali justamente para poder acolher. Então, para mim é sempre uma honra e sempre que vocês precisarem é só falar comigo. Valeu, então, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.